Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Eu gostaria de dizer a vocês que o botão Seja Membro já está ativo no canal. Peço que aqueles que puderem, lembre que é somente os que puderem, se torne um membro do canal e ajude ainda mais o canal do Conhecimento crescer. E a família Conhecimento agradece. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Para refrescar a nossa memória, vamos relembrar o que o povo queria no versículo 4, capítulo 11 de Gênesis. Eles queriam edificar uma cidade, edificar uma torre, cujo cume, o tope, chegasse aos céus, tornar o seu nome célere, e diante disso tudo para que eles não fossem espalhados pela terra. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque este versículo ele é o divisor de águas onde as religiões se baseiam nas suas filosofias de interpretação. O projeto já está em andamento. Fabricação de tijolos acelerada, o betume sendo alcançado. A torre começa a se erguer, ela começa a sair do chão. E isso incomoda muito Yahvé. Incomoda ao ponto de dizer que ele levanta do seu trono para saber o que está acontecendo. Vamos ler o que está escrito no versículo 5, capítulo 11 de Gênesis. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quando uma história cultural é transformada em espiritual, ela já vem cheia de problemas. E com isso, as religiões nunca vão conseguir fechar a conta. Analisem comigo. O versículo diz que o Senhor Yahvé, o tetragrama, ele desceu para poder ver a cidade e a torre. E isso já afeta duas prerrogativas de Yahvé. A primeira é a sua onipresença e a sua onisciência. A teologia diz que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. E Ele também é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Porém, não é isso que o versículo 5 diz. O versículo diz que Yahvé, o tetragrama, ele precisou descer para ver aquela cidade. Se ele precisou descer, é porque ele não estava lá. Isso já afeta a sua onipresença. Ele não está em todo lugar. E se ele precisou descer para ver, para tomar ciência do que estava acontecendo, é porque ele também não é onisciente. Ele não sabia de tudo o que estava acontecendo lá. Ou seja, transformar uma história cultural em espiritual afeta até o próprio Deus das religiões. Porém, o engodo vem agora. Para poder justificar essa lambança teológica, a teologia diz que o escritor usou uma figura de linguagem para que o leitor pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Mas como as religiões copiam histórias culturais e agregam como se fossem espirituais, vai dar ruim. E aqui deu ruim. Afetou a onipresença e a onisciência de Deus. Vamos continuar lendo o capítulo 11, versículo 6 de Gênesis, que diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quando nós lemos o texto, reparamos que o Senhor está falando com alguém, ou com alguns, e já podemos notar que não é com filhos dos homens. E nessa reunião, o Senhor chega à conclusão que ele observou que o povo é um só, nos seus trabalhos, nos seus intentos, nos seus esforços, eles agem de uma forma sólida e que eles também têm uma só linguagem, eles têm uma só maneira de falar. O povo está unificado como se fosse um. E ele ainda conclui nesse versículo que tudo o que ele viu, a forma de falar e a forma de agir do povo, é apenas um começo. Porque se o povo continuar assim,
não vai ter mais intento nenhum que o homem possa alcançar. Ele diz nessa reunião que se o homem continuar desta maneira, o homem vai alcançar aquilo que eles quiserem. Vamos parar um pouco em pensar de maneira racional o que está escrito no capítulo 11. Ali diz que a divindade, ela se incomodou, que Yahvé, o tetragrama, ele se incomodou com o povo que estava construindo uma cidade e fazendo uma torre de barro. Será que Yahvé, o Deus da Bíblia, o tetragrama, o Senhor dos Senhores, apresentado pelas religiões, não tinha outra coisa mais interessante para fazer do que se preocupar com o povo fazendo uma torre de barro? E o pior, Yahvé ainda tem que descer para ver, para tomar ciência se é verdade que o povo está fazendo uma cidade e uma torre de barro. Uma lambança teológica de forma sobrenatural. Só que as religiões falam e não chegam à conclusão do porquê essa torre preocupa Yahvé. Mas também a Bíblia, no seu capítulo 11, ela não fala sobre isso, porque o autor, quando ele retirou essas histórias daquela cultura, ele omitiu algumas informações. E para a gente saber, precisamos ir para a fonte primária e para aquela fonte aonde foi retirada toda essa história que as religiões dizem ser inspiração de Deus. Vamos ler aquilo que está escrito na 12ª tabuleta da Suméria. Enlil se apressou em ir ao lugar para frustrar o plano. Tentou aplacar Marduk com palavras de calma, mas não conseguiu deter o Marduk e ao Nabo em sua empresa. Enlil reuniu a seus filhos e netos no Nibruki. Consideraram todos o que podiam fazer. Marduk está construindo um pórtico ao céu não permitido. O está confiando aos terrestres. Assim disse Enlil aos seus filhos e netos: se permitirmos isto que ocorra, nada de quanto se propõe a humanidade deixará de alcançá-lo. Aqui vem o grande detalhe. Segundo as tábuas sumerianas, essa torre apresentada pela Bíblia era um pórtico ao céu. Um pórtico, ele é um local de entrada coberto. Como aqui se refere a um pórtico que se eleva ao céu, como a Bíblia diz, uma torre onde o tope leva ao céu. Possivelmente Marduk estava fazendo um local de entrada e saída para os carros de fogo. Porém, somente Enlil tinha autorização de permitir a entrada e a saída dos carros de fogo que alcançavam as regiões celestes, os mesmos carros de fogo que você lê na sua Bíblia. E Marduk estava confiando este pórtico que levava ao céu na mão dos terrestres. Isso preocupava Enlil. É por esse motivo que a Bíblia diz que o topo da torre eleva até o céu. Mas o escritor do livro de Gênesis, ele omitiu essas informações. E as tábuas sumerianas diz que somente o Senhor do mandato, Enlil, ele tinha um enlace entre o céu e terra. Só ele era a voz de comando, era ele que comandava na terra. Nada podia passar sem que ele permitisse. E essa empreitada de Marduk, esta obra que Marduk estava fazendo, começou a incomodar Enlil. Como que os terrestres vão ter livre acesso aos céus sem passar por ele? E diante disso, Enlil faz uma reunião em sua morada, junto com seus filhos e netos, para contar o que estava acontecendo e ali tomar uma decisão. Aquele pórtico, aquela torre, ela precisa ser destruída. Repare a semelhança que tem em Gênesis capítulo 11, versículo 6, com a 12ª tabuleta que diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Assim disse Enlil aos seus filhos e netos: se permitirmos que isso ocorra, nada de quanto se propõe à humanidade deixará de alcançar. O Senhor disse: Deus está dizendo a alguém ou a alguns:
Assim disse Enlil aos seus filhos e netos: agora não haverá restrição para tudo o que se intentam fazer. Se permitirmos que isso ocorra, nada de quando se propõe a humanidade deixará de alcançá-lo. No céu não é permitido. Só pode ir para o céu aquele que o Senhor do mandato, Enlil, e Anu, o rei da cidade celestial, permitiu. Tudo tem que passar na terra por Enlil. Porém, Marduk estava criando uma alternativa para que os terrestres pudessem alcançar os céus e possivelmente chegar até Nibiru, que era algo proibido para um terrestre. E agora as decisões têm que ser tomadas. Enlil diz que aquele acampamento e aquela torre não pode prosseguir. Um desafio real. Marduk se opondo aos Elohims e deixando ainda mais os terrestres fortalecidos. Trabalho intenso, homem a homem, ombro a ombro, ao ponto do tetragrama, o Deus da Bíblia, dizer: agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. A ordem está dada por Enlil. É hora da primeira destruição. E assim diz a 12ª tabuleta de argila da Suméria, traduzida por Zeharia Sitchin da seguinte maneira: era de noite, quando desde o Nibruki chegaram os Anunnakis enlilitas, desde suas naves celestiais. Deixaram cair sobre a torre em construção fogo e enxofre. A torre e todo o acampamento deram fim por completo. Parte do Nibruki. Os carros de fogo levando a realeza, levando o Senhor Enlil, o Senhor do mandato, aquele que a Bíblia conhece como Yahvé. Yahvé levanta do seu trono e agora vai em direção às torres. Enlil, junto com os seus filhos e netos, vários carros de fogo rondando pelos céus, rugindo, fazendo barulho. Os mesmos carros de fogo que Ezequiel, o profeta Ezequiel, escreveu no seu livro, quando ele estava à beira daquele rio Quebar. Agora esses carros de fogo que a Bíblia fala chegam perto dessa torre, se colocam em posição de ataque e diz o lamento das tábuas sumerianas, que faz chover fogo e enxofre sobre a cidade e sobre a torre ainda em construção. E esse é um dos motivos que a Bíblia fala que os juízos de Deus, ele vem com fogo e enxofre. Tudo isso retirado das tábuas sumerianas. Não deixe que as religiões mostrem achadinhos arqueológicos aqui ou façam showzinhos ali dizendo que um restinho da torre foi achado. Diz as tábuas sumerianas que todo o acampamento e a torre foram destruídos completamente. A mesma destruição que nós falaremos futuramente sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde choveu fogo e enxofre. E agora é a hora dos terrestres tomar uma punição. Por que será que os terrestres tomarão a punição das línguas sobre as suas vidas? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. E você que está passando pela primeira vez no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, se inscreva nessa família maravilhosa. Vamos cada dia mais procurar os achados arqueológicos e desmistificar tudo aquilo que as religiões falam que a Bíblia é, o que só é contos de culturas antigas. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.